A presidência de Donald Trump foi, no mínimo, pouco convencional. Sua agenda América Primeiro marcou um afastamento significativo das estratégias de política externa de seus antecessores. A abordagem de Trump foi caracterizada pela imprevisibilidade, um desdém pelo multilateralismo e uma visão transacional das relações internacionais. Essa abordagem causou ondas de choque na ordem global, deixando aliados e adversários incertos sobre o papel da América no mundo. A presidência de Trump gerou debates sobre o futuro da liderança americana. Alguns argumentaram que suas táticas não convencionais eram necessárias para restaurar a posição da América no mundo. Outros alegaram que suas políticas estavam prejudicando a reputação e os interesses da América. O impacto de Trump nos assuntos globais foi inegável. Sua presidência expôs as profundas divisões dentro da sociedade americana e os desafios enfrentados pela ordem internacional. Enquanto o mundo lutava com as implicações da política externa de Trump, uma coisa era clara: a paisagem global havia sido irremediavelmente alterada. O relacionamento de Trump com o presidente russo Vladimir Putin foi uma fonte constante de escrutínio. Publicamente, Trump frequentemente expressava admiração pela liderança de Putin. Isso alimentou especulações sobre a natureza de seu relacionamento e se Trump estava priorizando laços pessoais em detrimento dos interesses americanos. Apesar da retórica calorosa de Trump em relação a Putin, seu governo impôs sanções à Rússia. Essas sanções foram uma resposta à interferência da Rússia nas eleições presidenciais americanas de 2016 e às suas ações agressivas na Ucrânia. Isso criou uma dinâmica contraditória, onde as palavras e ações de Trump em relação à Rússia frequentemente estavam em desacordo. A complexa relação entre Trump e Putin teve implicações significativas para as relações EU-Rússia. As investigações em andamento sobre a interferência russa lançaram uma sombra sobre a presidência de Trump. Também levantou preocupações sobre se Trump estava disposto a confrontar as atividades malignas da Rússia no cenário global. A abordagem de Trump em relação à Coreia do Norte foi marcada por uma mudança drástica de ameaças para a diplomacia. Nos primeiros dias de sua presidência, Trump se envolveu em uma guerra de palavras com o líder norte-coreano, Kim Jong-un. Ele ameaçou com fogo e fúria se a Coreia do Norte continuasse a desenvolver seu programa de armas nucleares. No entanto, Trump surpreendeu o mundo ao concordar em se encontrar pessoalmente com Kim Jong-un. Essa cúpula sem precedentes, realizada em Singapura em 2018, foi uma tentativa de reduzir as tensões e encontrar uma solução pacífica para a crise nuclear norte-coreana. Apesar da natureza histórica da cúpula, nenhum acordo concreto sobre desnuclearização foi alcançado. A disposição de Trump de se envolver com a Coreia do Norte foi elogiada por alguns como um movimento ousado. No entanto, os críticos argumentaram que isso legitimou o regime de Kim Jong-un sem obter nenhuma concessão significativa. Um dos pilares da agenda América Primeiro de Trump foi sua política comercial protecionista. Trump acreditava que os acordos comerciais anteriores haviam sido injustos com os Estados Unidos, custando empregos americanos e prejudicando a economia. Ele argumentou que uma abordagem mais agressiva era necessária para proteger os trabalhadores e as empresas americanas. Trump impôs tarifas sobre mercadorias importadas da China, México, Canadá e União Europeia. Ele também renegociou o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, NAFTA, substituindo-o pelo Acordo Estados Unidos-México-Canadá, o USMCA. Essas ações desencadearam disputas comerciais com alguns dos aliados mais próximos da América. As políticas protecionistas de Trump tiveram um impacto significativo na economia global. A guerra comercial com a China, em particular, criou incerteza e volatilidade nos mercados globais. Enquanto Trump argumentava que suas políticas eram necessárias para proteger os interesses americanos, os críticos argumentavam que eram contraproducentes e prejudiciais à economia global. Seção 5. Uma reviravolta. A abordagem de Trump para a China e a guerra comercial. O governo Trump implementou tarifas significativas sobre produtos chineses, levando a uma guerra comercial entre os dois gigantes econômicos. Essa abordagem marcou um forte afastamento das políticas das administrações anteriores, que haviam buscado integrar a China na economia global. Trump via a China como um concorrente estratégico e a acusou de práticas comerciais desleais, roubo de propriedade intelectual e manipulação de moeda. Ele argumentou que uma abordagem mais confrontacional era necessária para proteger os empregos e interesses econômicos americanos. A guerra comercial teve um impacto significativo nas economias americana e chinesa, levando ao aumento dos custos para empresas e consumidores. Embora as consequências a longo prazo da abordagem de Trump para a China ainda não tenham sido vistas, está claro que suas políticas inauguraram uma nova era nas relações EU-China. Seção 6. Vitórias no exterior.
Sucessos da política externa de Trump e alianças inesperadas. Apesar das controvérsias em torno de sua política externa, o governo Trump alcançou alguns sucessos notáveis. Uma dessas conquistas foi o aumento dos gastos com defesa pelos aliados da OTAN. Trump havia criticado os membros da OTAN por não contribuírem com sua parte justa para o orçamento da aliança. Outra conquista notável foi o Acordo de Abraão, uma série de acordos que normalizaram as relações entre Israel e vários estados árabes, incluindo os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein. Esses acordos foram aclamados como um avanço histórico no processo de paz no Oriente Médio. Esses sucessos demonstraram que, apesar de sua abordagem não convencional, Trump era capaz de alcançar resultados positivos na política externa. No entanto, essas conquistas foram frequentemente ofuscadas pelas controvérsias e erros que caracterizaram sua presidência. Seção 7. Alienando aliados. Tensões em parcerias tradicionais sob Trump. A abordagem América Primeiro de Trump e seu desrespeito pelas normas diplomáticas tradicionais criaram atrito com aliados antigos do Zeuairo. Sua retirada do Acordo Comercial da Parceria Transpacífica e do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas levantou preocupações sobre o compromisso da América com o multilateralismo, o estilo pessoal de Trump e sua tendência a fazer comentários depreciativos sobre líderes estrangeiros também prejudicaram os relacionamentos com aliados importantes. Suas críticas aos membros da OTAN e sua imposição de tarifas sobre mercadorias do Canadá e da União Europeia criaram tensões dentro dessas alianças. A tensão nas parcerias tradicionais sob Trump levantou preocupações sobre a liderança global da América e sua capacidade de manter uma frente unida em questões críticas. Seção 8. Uma nação dividida. Um mundo dividido. O impacto doméstico da política externa de Trump. A política externa de Trump estava intimamente ligada à sua agenda doméstica e seus esforços para atrair sua base de apoiadores. Sua retórica América Primeiro ressoou com aqueles que sentiam que os SUA haviam perdido o rumo no mundo e que era hora de priorizar os interesses americanos acima de tudo. No entanto, a política externa de Trump também aprofundou as divisões dentro da sociedade americana. Suas políticas sobre imigração, comércio e mudanças climáticas foram altamente polarizadoras e provocaram protestos e debates em todo o país. O impacto doméstico da política externa de Trump destacou as profundas divisões dentro da sociedade americana e os desafios enfrentados pela liderança do ZEUA no cenário global. Seção 9. O legado da América. Primeiro, uma retrospectiva da pegada global de Trump. Quando a presidência de Trump chegou ao fim, ficou claro que sua abordagem América Primeiro havia deixado uma marca duradoura nos assuntos globais. Suas políticas remodelaram alianças, revolucionaram as relações comerciais e desafiaram suposições antigas sobre a ordem internacional. O legado de Trump é complexo e contestado. Seus apoiadores argumentam que ele restaurou a força americana e colocou os interesses da América em primeiro lugar. Seus críticos argumentam que ele prejudicou a reputação da América e minou sua liderança no mundo. Só o tempo dirá quais serão as consequências a longo prazo da política externa de Trump. No entanto, está claro que sua presidência inaugurou uma nova era de incerteza e mudança nos assuntos globais. Seção 10. O futuro da diplomacia americana. Navegando em um mundo pós-Trump. O governo Biden enfrenta a árdua tarefa de reparar os danos à posição global da América e restaurar sua liderança no mundo. Isso exigirá a reconstrução da confiança com os aliados, o reengajamento com as instituições internacionais e o desenvolvimento de uma estratégia de política externa coerente e consistente. O mundo está observando atentamente para ver como os Equicent-Iowa navegarão pelos desafios de um mundo pós-Trump. O futuro da diplomacia americana dependerá de sua capacidade de se adaptar à mudança da paisagem global e de trabalhar com parceiros para enfrentar os desafios compartilhados. As apostas são altas, já que os Iowa buscam recuperar seu papel como líder global. O mundo está enfrentando uma infinidade de desafios complexos e interconectados, desde mudanças climáticas e pandemias, até terrorismo e proliferação nuclear. Enfrentar esses desafios exigirá cooperação e colaboração em escala global.